Então, mais uma vez, meus amigos, bem-vindos todos. Que vocês, como sempre, sintam-se muito bem por aqui para a nossa reunião deste dia 8 de estudo da mediunidade. Já vou adiantando que depois de 2 reuniões em que nós aproveitamos para ver outras questões, a parte da apostila, hoje nós retomamos. E eu queria lembrar que o nosso tema hoje é o que está na página 99 e a partir dela. É o chamado tema número 10, da emancipação da alma. Provavelmente isso vai nos ocupar tanto na reunião de hoje como a próxima, porque são muitos itens para nós olharmos de perto. Tá bem? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu tinha visto a Luciana, ela chegou tarde, mas chegou a tempo. Sim. Então, não é? Eu vou convidar, então, a Luciana para cantar para nós uma música, a escolha dela, que já vá criando para todos nós o melhor clima possível, lembrando que nós, enquanto estudamos a espiritualidade que nos envolve, ela utiliza o que nós pensamos, sentimos e doamos fluidicamente para sintonizar todo mundo com questões que são necessidades das pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, nos mantenhamos o tempo todo da melhor forma no sentido espiritual, no sentido das nossas escolhas, né? Então, para facilitar isso tudo, eu já pediria para a Luciana cantar uma primeira música para nós. Por favor, Luciana. Quando a sombra da tristeza ferir bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Oh, deixe de chorar e volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar e volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus,
Ele sempre abençoa os filhos teus. Que assim seja. E assim seja, Senhor. Nós vamos buscando a oração que possa dar ao nosso estudo de noite, rogando ao nosso Mestre Jesus e a todos aqueles que recorremos nas ocasiões que a oração nos conduz ao melhor. Nós vamos agradecendo para o encontro da noite de hoje, com vistas a mais uma etapa de estudo da mediunidade, e que esses benfeitores, anjos tutelares, guardiães da vida, espíritos familiares e protetores, guias e mentores, que eles nos inspirem, nos protejam e também se utilizem da melhor maneira possível de tudo aquilo que em suas mãos dadivosas possam ser úteis aos sofredores, aos necessitados de todas as nações da Terra, mas, sobretudo, nos países onde as guerras tão tristemente estão sendo experimentadas pelos seus respectivos povos. Agradecendo a Maria de Nazaré, Senhora do Amor, a João Batista, o Senhor da Justiça, e a todos os apóstolos, a todos esses espíritos de tamanha elevação, que eles envolvam o planeta inteiro e os seus elementos vivos de ajuda possam chegar a todos os lares e também àqueles que nem lares possuem e vivem o desabrigo. Aqui estamos, então, amigos queridos, para o estudo da noite, que vai começando agora mesmo. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, gente. Então, como nós tínhamos comentado, queria dizer que todos sintam-se muito bem-vindos por aqui, os que já participam há mais tempo, os que estão hoje por uma primeira vez, de tal maneira que eu sugiro que vocês abram a apostila, aquela das últimas reuniões, a de número 1, e vocês possam abri-la na página número 99, que é, então, o capítulo que nós vamos estudar como que agora mesmo. Estou procurando a minha apostila aqui, eu acho que eu fechei alguma janela. Achei. Muito bem, gente. Então, página 99, a emancipação da alma. Então, uma primeira ideia introdutória e bem básica é a ideia de que nós somos almas, nós somos espíritos. Usando a terminologia kardeciana, as pessoas encarnadas possuem suas almas. Na verdade, possuem não. Elas são as almas
E o que elas possuem transitoriamente é o corpo físico. Os desencarnados são espíritos, mas eles não têm o corpo. E tanto os do lado de lá como os do lado de cá, todos possuem o chamado perispírito, que é também um corpo, mas é um corpo sutil. Então, a lembrança oportuna agora é no sentido de que nós vamos examinar aspectos que são relacionados aos encarnados. Então, quando se olha um título como aquele, a emancipação da alma, isso se refere às almas dos encarnados que, em diversas circunstâncias diferentes, a mais simples e a mais universal de todas, quando as pessoas dormem. Quando as pessoas dormem no sono fisiológico, as suas almas se emancipam e saem do corpo. Esse é o sentido. O desligamento provisório, mais ou menos profundo, em circunstâncias diferentes, né, em que as almas vão para o mundo espiritual. E o corpo físico fica numa condição diferente, mas, sobretudo, por causa do sono fisiológico, o corpo repousando, por exemplo, numa cama qualquer, como é o hábito praticamente do mundo inteiro. Mas existem várias outras coisas aqui que nós vamos começando a examinar agora. Então, são todos fenômenos curiosos e todos eles estão relacionados ao que nós chamamos fenômenos anímicos. Fenômenos, portanto, relacionados à alma imortal. Aqui nós não estaremos lidando com a mediunidade, porque a mediunidade é um outro tipo de fenômeno psíquico diferente do anímico, que é, aliás, o que nós mais temos visto e temos trabalhado, a questão da mediunidade. Agora nós vamos nos deter um pouco sobre os tipos diferentes de fenômenos anímicos que a condição humana possibilita. Então vamos ver. Na página 99, em O Livro dos Espíritos, a alma é conceituada como um espírito encarnado. Essa definição traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano e, ao sair de lá para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com os seus habitantes no mundo espiritual, como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países ou continentes. Ou seja, não é porque nós reencarnamos que nós deixamos de ser espíritos, de termos um grau maior ou menor de liberdade para, em circunstâncias variadas, mantermos, vamos dizer, os nossos vínculos com o mundo espiritual. E que nós já vimos, é o mundo como que original e mais importante do que o plano físico, onde os reencarnados vivem por períodos diferentes até voltarem, pelo fenômeno da desencarnação, voltarem para a vida do além-túmulo. Mas, mesmo quando encarnados, nós estamos lá, pode-se dizer, o tempo todo. Vamos ver isso de perto. Nestas circunstâncias, ensina o Espiritismo o intercâmbio entre um plano e outro. Pode ser regularmente estabelecido por duas vias,
a mediúnica e a utilizada diretamente pelo próprio encarnado. Lembram que os fenômenos psíquicos, eles podem ser mediúnicos ou anímicos. É onde nós estamos agora. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium, pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível, que lhe favoreça atuar como intérprete de pensamentos e de sentimentos dos desencarnados. Pela outra via, objeto desse estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação, assim definido por Allan Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico, ou ainda de desdobramento espiritual. Entende? Entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem, de forma que não é fácil discernir com exatidão quando o fenômeno é de um tipo, quando é do outro. E outra curiosidade, as pessoas que têm a condição mediúnica, especialmente médiuns ostensivos, mas não apenas estes, eles têm também uma facilidade grande para, no dia a dia, em circunstâncias bem diferentes, experimentarem fenômenos anímicos, e que eu diria anímicos conscientes. Porque existem fenômenos anímicos em que o protagonista perde a noção das coisas, transitoriamente. Então, seguindo adiante, nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. E por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. O Livro dos Médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais. Tudo aqui é natural. Alguém poderia, desconhecendo a doutrina espírita, achar que, por exemplo, sonambulismo seja um fenômeno sobrenatural, mas não é. Assim como uma pessoa que enxerga espíritos, vultos, pessoas do outro lado, essas pessoas poderiam estar sendo como que compreendidas como vivendo no mundo da sobrenaturalidade. Mas também não é. São fenômenos mediúnicos. Então, sejam mediúnicos ou anímicos, tudo é natural. Seguindo, o Livro dos Médiuns, então, explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito, uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos, chamados encarnados. Sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec, o corpo é o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades da sua evolução. Então, uma primeira ideia, seguindo um pouquinho adiante,
é a questão de número 1, a emancipação da alma em si. Assinalamos em seguida os fenômenos de emancipação da alma relacionados tanto em O Livro dos Espíritos como em O Livro dos Médiuns. Então, o primeiro deles, que já foi lembrado hoje, é a questão do sono fisiológico. E, junto dele, para qualquer ser humano de qualquer idade, de qualquer lugar do planeta, a possibilidade dos sonhos. Então, esclarece a equipe do Espírito de Verdade ao codificador do Espiritismo. 2 pontos. O Espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, especialmente aqueles com os quais se afiniza. E complementa: sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado, nem sempre. E algumas vezes prevê o futuro, dependendo do quê? Do grau de emancipação e, quando da emancipação, o seu grau de liberdade para acessar aspectos do mundo espiritual e da sua própria condição como filho de Deus, como espírito eterno, envolvendo passado e futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Quando ele diz aqui, não estamos falando de extraterrestres, não é isso. Ele quer dizer que, por exemplo, 2 pessoas que estejam dormindo por causa de fuso horário, né? No mesmo período, estando, por exemplo, um numa cidade e outro em outra, ambos adormecidos, os 2 estão encarnados. E os 2 podem conversar, podem se encontrar no mundo espiritual, porque desdobrados, emancipados. Mas também é muito comum que o encarnado desdobrado, ele tem acesso a desencarnados que lhe são afins. Então, tudo isso é resultado do sono fisiológico. Então, muita gente ainda no mundo, por desconhecer estas coisas, acredita que, como o corpo está repousando, não existe nada naquela ocasião. Não existe vida, não existem manifestações, mas elas existem. E alguns vão se recordar, porque sonhar, de certo modo, todos sonham. E muitos, além disso, se recordarão durante a noite ou no amanhecer do dia seguinte daquilo que experimentaram, muitas vezes com sonhos vívidos, que vão se referir no dia seguinte e vão contar para as outras pessoas, ou não, dependendo do conteúdo de cada um. Olha o que ele diz aqui. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja de um mundo ou de outro, plano físico, plano espiritual. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Por que parcialmente? Porque a liberdade completa é a desencarnação, é a morte.
Então, é um outro aspecto, é um outro nível de ruptura do cordão fluídico, que é um capítulo que não nos interessa agora. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte, dependendo do grau de liberdade durante o sono fisiológico. Querem ver uma analogia? Quando uma pessoa é submetida a uma anestesia geral ou a uma sedação profunda, a alma sai do corpo e vai para o mundo espiritual. De tal maneira que o fenômeno aqui, a diferença qual é? Ele é induzido pela anestesia. Mas é um fenômeno análogo. Quando a substância anestésica acaba ou é revertida por outra substância, a pessoa vai voltando do que nós chamamos de coma anestésico, por indução do colega anestesiologista. Pois bem, essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado, mas a grande maioria não lembra. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. Tanto é que a insônia é um problema médico sério que precisa ser devidamente abordado e tratado. O sonho é um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, dito de novo, sobretudo os que lhes são caros, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não. Por quê? Porque é fisiológico. Não que a mediunidade não seja um aspecto fisiológico. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Os espíritos protetores, em particular, muito se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar os seus assistidos, porque aí eles vão ter um contato direto com a alma desdobrada durante o sono dos respectivos encarnados. Não faz sentido? Ainda que a lembrança das experiências vividas não seja nítida, ensinam os orientadores da codificação que, em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, tipo um lampejo, um insight, sem que possais explicá-las e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Muito bem, então esse foi um item primeiro da emancipação, sonho e sonhos. E eu diria o mais universal de todos. Um outro item adiante, transmissão oculta do pensamento. Então, a telepatia ou essa transmissão é a comunicação instantânea entre duas pessoas, comum relativamente, possibilitando-as compreender-se apenas pela linguagem da mente,
mesmo que ambas estejam acordadas em estado de vigília. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Então, telepatia é um fenômeno de emancipação. Em geral, aqui também. Mesmo estando ambos acordados, despertos, cada um dos dois tem uma facilidade de desdobrar-se. E é esse desdobramento que expõe o perispírito. E aí os pensamentos de ambos se entrelaçam. Por que a telepatia é possível, mesmo que uma pessoa esteja no Brasil, a outra nos Estados Unidos ou na Austrália? Porque existem afinidades, existe o conhecimento entre ambas, diferentes graus de amizade, né? E as duas se desdobram com uma certa facilidade. De tal maneira que uma coisa que às vezes acontece, não é? Você está pensando em alguém que você não lembra dessa pessoa há bastante tempo, não é? Pensa uma vez, pensa outra vez, daqui a pouco toca o telefone. Você atende, fixo ou móvel, e é aquela pessoa que você vinha recordando sem que houvesse um motivo definido qualquer. O que funcionou? A telepatia. E por que a telepatia é possível? Porque pensamentos são irradiações ou radiações eletromagnéticas. E toda radiação eletromagnética, seja o espectro das cores, seja o infravermelho, ultravioleta, seja o micro-ondas, os raios-x, os raios cósmicos, todos eles são exemplos de radiações eletromagnéticas, e o pensamento também. E todos eles têm uma natureza dual. Eles são ondas, então eles se irradiam com a velocidade da luz. Mas eles também têm uma natureza corpuscular. São os fótons do pensamento. Mas sobre isso nós conversamos melhor, quem sabe, num outro momento. É só para nós entendermos que para telepatia, quem estiver no Brasil não precisa ir até a Austrália, nem vice-versa. Por quê? Porque por afinidade, interesses comuns, os encontros se dão. E as pessoas interagem de uma maneira mais superficial ou mais profunda na questão da telepatia. Seguindo, é por intermédio da telepatia que muitas ideias são difundidas, comentam os instrutores espirituais. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Isso ocorre porque as ideias são captadas por outras mentes que se mantêm em sintonia, visto que o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Em estado de vigília, a comunicação mental é menos frequente do que no sonho, no sono fisiológico também. Aqui vale a pena, talvez, nós nos lembrarmos, isso já foi assunto em reuniões anteriores, não é?
quando nós temos, por exemplo, durante a história da ciência, cientistas notáveis que colaboraram com o avanço da ciência mais ou menos moderna. Seja no campo da física, da matemática, da química, seja da astronomia, da astrofísica, seja o campo que for. Então, o que acontece? As pessoas encarnadas que se voltam para o progresso da ciência, elas têm uma mente voltada para as pesquisas, num livre pensamento, buscando as soluções para os problemas humanos que irão favorecer o progresso da Terra. Não é natural? Então, o que acontece? Vocês imaginam, 2 exemplos, são inúmeros. Vocês imaginam, por exemplo, aquilo que se comentou uma vez sobre a vacina. Talvez tenha sido a mais importante descoberta da ciência médica da história da Terra. E há mais ou menos 300 anos, as crianças e os adultos morriam na Europa de varíola. E todo mundo queria algo para favorecer a preservação da vida humana. E houve um médico inglês chamado Edward Jenner, e ele pensava no drama dos doentes, que eram doentes que ele cuidava, na vizinhança de onde ele morava, crianças morrendo de varíola. E aí a sua mente brilhante, eu diria, ela sintonizava com a busca de uma solução para uma tragédia coletiva de uma doença infecciosa que era causada, já não existe mais, pelo vírus da varíola. Uma epidemia em toda a Europa. E aí o que acontece? Ele tem uma ideia fantástica, única. E ele faz uma coisa que talvez ninguém no planeta fizesse de maneira análoga. Ele busca o inoculado numa agulha rudimentar da época. Estamos falando de Londres. E aí ele tira material de uma vesícula numa paciente com varíola, da mão dela. O que ele faz? Ele pega essa secreção e inocula no braço do filho dele. De onde ele tirou isso? Não tinha de onde tirar, no sentido do que havia de conhecimentos até então. De onde ele buscou isso? Então, ele, durante a noite, nessa fenomenologia que nós estamos recordando agora, ele, desejando ardentemente fazer algo para evitar tantas mortes, ele vai à esfera de arte, cultura e ciência, que é bem lá para cima, pela condição dele como espírito. Interage com seus colegas, confabulam, estou presumindo. E aí, então, ele volta numa altura, amadurecendo aquelas ideias e seus desdobramentos, e decide fazer um experimento, vamos dizer, arriscando que o filho dele, logo o filho dele, que não havia adoecido de varíola, pudesse adoecer, pois o filho não tem varíola
e começam as ideias da imunidade e a imunoglobulina, não é? As defesas imunológicas começam a ser movimentadas por uma ideia de uma vacina. Então, esse é um aspecto. Querem ver outro aspecto? Eu já comentei também isso antes, me perdoem se eu estou repetindo, mas, numa altura, nós tínhamos a física clássica, que é a física newtoniana. A física, vamos dizer, de até o final do século XIX. E aí a mecânica clássica, a óptica, a termodinâmica e até o eletromagnetismo ainda é clássico. E aí o que acontece? Eles estavam trabalhando em laboratório e pesquisando estudos sobre as radiações, querendo estudar as estrelas. Só que estrela fica muito longe. E eles criaram um modelo de laboratório que é o chamado corpo negro. É como se fosse uma estrela irradiando radiações eletromagnéticas e calor, luz e calor, como uma estrela. E tem uma lei, que é uma lei que dava ideia de como seria o comportamento dessas radiações. É a chamada lei de Wien, com W, W-I-E-N. E essa lei, ela deveria explicar como era a chamada catástrofe do ultravioleta a partir dos corpos negros que mimetizavam estrelas. Só que o resultado do laboratório ele foi completamente diferente do que a lei da teoria conhecida até então previa. Essa separação entre a previsão teórica e os dados do laboratório, que sempre são os mais respeitados, foi o que se chamou na época de catástrofe do ultravioleta, que era a principal radiação estudada. Aquela que fica, se eu tenho o espectro das cores do arco-íris, eu vou até o lilás, não é? Até o violeta. Além do violeta, é uma frequência bem mais alta, um comprimento de onda menor, por sua vez, e não é qualquer instrumento que verifica ultravioleta, ainda mais naquela época. Pois bem, o que acontece? Enquanto os físicos todos queriam uma resposta, um deles tem uma ideia diferente nos moldes de Edward Jenner em relação à varíola. O pai da vacina é ele. Quantas centenas de milhões de vidas as vacinas salvaram? Por exemplo, na última pandemia pela Covid-19, por exemplo, mas não só. E aí, quem é que resolve o problema da catástrofe? Max Planck. Quem é Max Planck? O pai da física quântica, da física moderna. E aí a física mudou completamente. E todos os mais importantes avanços da ciência decorreram disso. Claro que Einstein, Paul Dirac e outros fizeram outros desdobramentos extraordinários, né? Foi um conjunto de mentes brilhantes que mudou a história da ciência humana. Então, por que eu estou fazendo essas ilações? Porque as mentes de quaisquer pessoas, elas interagem, elas sintonizam e podem muito bem buscar soluções para problemas muito sérios da humanidade. Voltando. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. E aí nós vamos ver esse tema e vamos
deixar o restante desse estudo para a semana que vem. Então, vamos ver o que é isso? Vocês lembram de Lázaro dos evangelhos? Lembram? Quem era Lázaro? Lázaro. Então, o que acontece com ele? Ele adoece e, de certo modo, para toda aquela comunidade, inclusive para as suas irmãs, quem eram as irmãs de Lázaro? Maria e Marta. Não é Maria de Nazaré. Maria, irmã de Marta. Eram os 3 irmãos. E aí elas duas ficaram muito agoniadas pela morte do irmão, e foi uma ocasião em que Jesus estava naquela vizinhança e elas buscam Jesus. Jesus se aproxima, observa aquilo tudo, ele que podia tudo, não é? E ele age de tal maneira, mesmo que o Lázaro tivesse toda a aparência de que já tinha morrido, Jesus age de tal maneira que ele que estava num estado cataléptico, que é o tema que nós vamos ver agora, ele faz com que esse desdobramento intenso, cataléptico, de Lázaro fosse interrompido. Do tipo, olha, Lázaro, está muito bom aí fora, mas vem para cá, porque está todo mundo preocupado. E Jesus age magneticamente, pelo uso da sua vontade e do seu fluido curativo. E ele reconstitui, trazendo Lázaro de volta. E muitos tiveram, e foi um pouco proposital, a ideia de um grande milagre feito por Jesus. Porque naquela altura, alguém com uma catalepsia como aquela, com toda uma aparência de desencarnação, as pessoas todas estavam achando que Lázaro já tinha morrido. E não tinha. Era uma morte aparente. Olha a terminologia do texto. Era a morte aparente, eu diria, talvez a mais notável da história do nosso mundo. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isto. Os casos de letargia e de catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Eu até quero lembrar aqueles outros que são também da área da saúde, sobretudo médicos ou enfermeiros, que trabalharam ou trabalham numa emergência qualquer. Eu diria para vocês, quantas vezes em plantões de emergência nós vimos e recebemos homens e mulheres, mais elas do que eles, sendo trazidos pelos familiares dentro de uma crise de catalepsia, com uma preocupação enorme dos familiares, receando um problema médico mais sério, um acidente vascular cerebral, um coma por uma situação médica qualquer, um coma diabético, um coma alcoólico, um coma hepático de uma encefalopatia. E muitas vezes eram crises psíquicas, de tal maneira que cabe ao emergencista avaliar cada caso, porque pode ser uma coisa e pode ser outra, não é? Então, sempre o importante é o diagnóstico correto e a melhor abordagem para sanar aquilo. E se é mesmo letargia ou catalepsia,
ou morte aparente, trazer de volta numa espécie de Lázaro. Então, é importante lembrar disso. Os casos de letargia, de catalepsia, revelam que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Até porque, às vezes, ele lembra, inclusive, depois, onde ele estava, com quem estava e fazendo o quê. Mas, durante a catalepsia, ele está inerte. Não mexe braços e pernas. São situações de emancipação da alma consideradas pela medicina como estados patológicos, sobretudo na área da saúde mental, da histeria, como numa certa época essas crises eram rotuladas. Posso lembrar mais uma questão histórica. Mesmer, ele foi como que o pai de um magnetismo que podia ser utilizado para ajudar pessoas doentes. A maioria, se é que eu posso dizer desse modo, sem nenhuma precisão, a maioria dos casos que Mesmer cuidou eram de mulheres em crises histéricas. Ele não cuidava de pacientes com câncer, com uma doença degenerativa qualquer, uma neoplasia ou uma doença infecciosa mais séria. Por causa disso, pela qualidade das pessoas com as quais ele tentava ajudar e tratar, a imposição das mãos, a fluidoterapia, o magnetismo de cura, do mesmerismo, porque foi ele que deu início a isso, na história da medicina, envolveu pessoas catalépticas letárgicas ou em crises de ansiedade generalizada, que é um transtorno mental super comum no mundo inteiro. Então, vamos lá. São situações consideradas pela medicina como estados patológicos. As causas são variadas, desde lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas ou grave perturbação psicológica. Então, aqui vale uma ressalva do texto, uma correção. Quando essas emancipações elas são ligadas a lesões cerebrais ou a utilização de substâncias químicas que levam ao coma, isso já é outra coisa. Isso é um estado de coma, isso não é catalepsia. Coma é coma. Espontâneo por uma doença qualquer, por uma anestesia, por um trauma na cabeça, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico. Isso é uma coisa, isso é coma. Então é melhor separar. Coma alcoólico, por trauma, por meningite grave, do que a catalepsia, que é muito mais uma questão de desdobramento, de emancipação, sem nenhuma conotação médica mais importante. Pois bem, para o espiritismo é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores ou por intenso afastamento, desligamento do perispírito, do corpo físico, situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Se a pessoa ficar sem comer, se a pessoa ficar sem se hidratar, se ela ficar naquele estado sem atendimento, acolhimento, socorro, as coisas podem piorar. Talvez até, no caso de Lázaro, a coisa estivesse muito próxima de uma situação de coma, por uma causa que mais frequentemente estaria ligado
a catalepsia. Vamos ver mais um pouquinho antes do sonambulismo. Olha lá, na letargia, a pessoa encontra-se em uma condição de torpor ou de lentidão funcional. A imobilidade generalizada e o sono letárgico, que pode conduzir à morte, excepcionalmente. Outras vezes, não há sono propriamente dito, ainda que não ocorra qualquer resposta muscular. Por quê? Porque a pessoa está no ambiente, às vezes, e ela se dá conta. Como acontece, nós não vamos ver isso hoje, mas há toda uma analogia com aquilo que nós chamamos de fenômenos de quase morte. Nessas condições, o indivíduo sabe o que está se passando. Só que ele não interage com ninguém. Pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Às vezes é uma incapacidade dele ou dela, às vezes é por causa de uma obsessão. Por causa de uma obsessão grave, que a pessoa perde o controle, a capacidade de reagir. É como, vamos dizer, uma subjugação, mais do que uma obsessão. Seguindo adiante, perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado ao estado letárgico. Na catalepsia, ocorre diminuição generalizada da resposta ou reatividade, que se caracteriza comumente por um estado semelhante ao transe e pode enganar até os profissionais de saúde, que podem ter dificuldade de separar uma coisa da outra. Para cada paciente na emergência desse modo, separar uma coisa da outra. Médicos e enfermeiras devem ter em mente que, mesmo com o paciente em transe, as conversas podem ser ouvidas. Ensinam os postulados médicos. O mais comum na catalepsia é que apenas uma parte do corpo se mantenha imóvel. Por último, por hoje, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento. Se você apertar a pele de uma parte do corpo, coisa que em exame físico médico se faz quando a pessoa está inconsciente, para o médico avaliar o que está acontecendo, frequentemente, se é uma catalepsia, não há resposta. Enfim, seguindo adiante. Diferem uma da outra pelo fato de que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. Mas lembram, medicamente, se é intoxicação química, é o que nós chamamos de intoxicação medicamentosa com ação que pode gerar um coma superficial, um coma moderado ou um coma profundo, dependendo da substância e da quantidade ingerida ou administrada. Então, aqui uma observação. As mesmas substâncias usadas por dependentes químicos são aquelas que
se o usuário da droga se utilizar de uma quantidade maior numa determinada ocasião, seja algo consciente ou sem querer, dependendo da quantidade, ele morre. Quantas pessoas desencarnam hoje em dia nos Estados Unidos pelo fentanil? Não é verdade? Por quê? Excesso da dose, por um mecanismo qualquer, vamos dizer, consciente, desejável, voluntário ou involuntário. Mas tudo resulta em milhares de pessoas por ano nos Estados Unidos, pelo uso da droga mais temível hoje em dia por lá, para alguns de vocês por aí, que é o fentanil. Então, a catalepsia é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, vocês repararam que há uma variabilidade de causas, de apresentações clínicas. Então, cada caso é um caso, isso tem que ser muito bem administrado. Medicamente, inclusive. Considerando-se que em ambas as condições há paralisia, total ou parcial. A pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Então, na semana que vem, nós vamos ver os outros itens dessa temática da emancipação. Provavelmente vamos terminar o tema número 10, que começamos hoje cedo. Então, eu sugiro que nós agora possamos conversar um pouquinho a respeito dessa temática. Semana que vem conversamos um pouco mais, mas como se comentou um aspecto, outro, alguém gostaria de tirar alguma dúvida, trazer alguma observação? Doutor Sérgio, boa noite. Carlos Gomes. Tudo certo? A minha questão é o seguinte: no caso da catalepsia, como é que fica o sistema respiratório? Porque se a pessoa está respirando, logicamente sabe que está vivo. Nesses casos, como é que fica a situação? Olha, na imensa maioria das vezes, se é que eu posso dizer assim, eu me baseio também no que eu já vi, trabalhando em emergências, mais do que qualquer outro cenário, a respiração ela é variável, ela pode ser normal, mas frequentemente há uma diminuição dos movimentos respiratórios. Mas há uma movimentação suficiente para uma boa ventilação e uma boa oxigenação. Mas se você, profissional de saúde ou não, olhar atentamente, você vai ver discretos movimentos respiratórios. Existem casos no outro extremo, em que tudo é decorrente de uma crise de ansiedade, e nas crises de ansiedade as pessoas hiperventilam. Então só tem um jeito, é observar, e a tendência é de que mesmo que a ventilação seja menorzinha do que o normal, é o suficiente para a pessoa viver e oxigenar e ter minutos ou horas naquele estado, até que alguma coisa seja providenciada para ela. Tá certo? Então, não é para parar de respirar. Só tem que tomar cuidado para que o observador seja experiente. Porque se o observador não é familiarizado e ele não nota que há uma ventilação, ele pode gritar por socorro quando não é necessário. Mas, na dúvida, é melhor chamar alguém que entenda, para não se correr risco nenhum. E dependendo até do próprio profissional de saúde,
ele, se não enxerga a movimentação, ele pode achar que o doente está em apneia, em parada respiratória, e chamar a equipe de reanimação do hospital. Então, por isso que eu digo, esse conhecimento é bom para todo mundo e para os colegas da área médica também, para que cada caso seja merecedor da melhor abordagem técnica, para não haver erro. Porque erro médico aqui pode gerar prejuízos para o paciente. O que mais? Doutor Sérgio, Diga. é, Marcos? uma pergunta, Sérgio Torres. Ô, Sérgio. Bem, boa noite. Boa noite. É o seguinte, no caso de um paciente em via de desencarnação, assessorado pela própria espiritualidade, qual é a diferença entre uma pessoa estar em coma anestésico ou não estar? Ou seja, eu penso que, pelas leituras que eu tive, que o coma anestésico dificulta a desencarnação. Isso é verdadeiro? Olha, em parte porque, de certo modo, medicação anestésica, ela facilita o desdobramento do coma, mas a droga é usada num ambiente cirúrgico, em que a cirurgia pode estar em curso, no meio, no fim, e há toda uma intervenção da equipe cirúrgica. E isso pode atrelar ou manter o paciente ligado ao corpo, pelo drama em termos do ato cirúrgico que ele está experimentando. Então, como há uma movimentação médica, cirúrgica, anestésica, isso perturba a retirada do corpo. Mas mesmo assim, Sérgio, para alguns, porque quando a espiritualidade tem tudo planejado, concatenado, pode até facilitar. Por quê? Não morrem pessoas em cirurgia? Todo dia? Todo dia. Casos de maior risco cirúrgico. Enfim, ficou claro, Sérgio? Sim, sim, obrigado. De nada, meu amigo. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Claro, Marcos, diga lá. Quais são, então, as situações em que, muitas vezes, os pacientes são enterrados vivos, que às vezes depois se faz uma exumação e descobre que o corpo estava numa posição diferente do sepultamento, né? Existem duas situações possíveis. Uma é que a pessoa tenha sido enterrada viva de propósito. Infelizmente, isso acontece. Mas o que você comentou é num outro sentido. A pessoa estava num estado cataléptico tão profundo que quem avaliou, não é, seja porque o corpo estava frio, cianótico, nenhum movimento respiratório, os colegas julgaram que a pessoa se foi. Então, quem se foi, não é, Marcos, não volta mais. Então, se voltou e exumando tinha se movimentado, né, no seu desespero, é porque era um estado muito profundo, mas não era morte física, se assemelhava a ela. Por isso que esse tema precisa ser estudado, porque isso não pode acontecer. Não é? A constatação da morte cerebral, os critérios médicos para dizer que alguém morreu, isso tudo é medicina, isso tudo é ciência, isso tudo tem que ser cumprido e respeitado, para não haver erro. Mas um caso ou outro, tristemente, não é? Fez parte
da história dessas questões da humanidade. Tá certo? Tá certo, obrigado. De uma outra maneira, todo cuidado é pouco para você, até porque também tem uma outra ideia, né? Na maioria das vezes, as pessoas, para serem enterradas ou cremadas, as pessoas são, vamos dizer, acompanhadas no enterro, nos procedimentos religiosos. Então, em geral, há um número grande de horas de observação, não é? Para que a urna mortuária não seja fechada a um prazo mais curto e, excepcionalmente, poder ser um caso desse tipo. Então, isso, claro, hoje em dia é cada vez menos comum, mas existe. Outro dia mesmo, Marcos, essa semana, eu vendo algum noticiário no telefone celular, né, vendo notícias, houve exatamente isso, alguém que ia ser enterrado, de repente estava se movendo. E graças a Deus, o enterro foi sustado. Então, o estudo, né, dessas coisas nos traz sempre um alerta para que essas coisas não aconteçam. Muito bem, gente. Então, vamos deixar outras questões, pode ser, para a semana que vem. Anotem e vamos fazer a nossa prece, vamos pensar na corrente magnética, vamos nos lembrando das milhões de dificuldades humanas vividas ao redor do mundo enquanto nós estamos aqui estudando esses temas. Então, eu vou pedir para a Luciana para ela cantar uma outra música, para uma mudança de contexto, para que com a música nós nos preparemos para uns minutinhos de irradiação para os necessitados, todos podendo ajudar, inclusive. Vai lá, Luciana, por favor. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio.
Silêncio na alma é prece que acalma. Calma, calma, silêncio. Que assim seja. Obrigado. Nos abraçamos, nos agradecemos a oportunidade de estudo, nos reconhecemos as presenças espirituais invisíveis aos nossos olhos, equipes de espíritos múltiplos, e desde o início dos céus e formando os elementos que vão servidos a milhões de necessidades, doentes nos hospitais, nas emergências, nas terapias intensivas, nos postos de saúde, doentes nos lares, doentes nas ruas, sem acesso a uma boa medicina. Que eles onde estiverem, esses mensageiros, os protejam e levando a cada um melhor curso de existir. Os frutos dos enganos feitos, tomados incondicionalmente, guerras, somados aos frutos deles, espíritos dedicados à saúde humana de encarnados e desencarnados. Que, sobretudo, eles atendam as vítimas dos acidentes de todo tipo e natureza, como, por exemplo, no acidente ontem, numa estradinha no interior da Bahia, entre um ônibus de turismo e um caminhão, onde desencarnaram 25 pessoas instantaneamente, deixando também um punhado de feridos das emergências das proximidades. Misericórdia, Jesus, para todos eles, como para as vítimas da violência no Brasil, mas em outros lugares também. A violência contra as crianças, os abusos, a violência contra as mulheres, o feminicídio, as guerras entre facções, tráfico de drogas, milícias, mas, sobretudo, Jesus, o que temos no Oriente Médio, quanto ao povo palestino, o que temos na Ucrânia, quanto à guerra imposta pelo Kremlin.
vítimas, crianças e jovens, adultos, idosos, que estão feridos nos hospitais ou nos lares. Ao mesmo tempo, tantos milhares que desencarnaram por ocasião de uma violência inimaginável nestes dois grandes contextos. A guerra no Sudão, as tragédias no Haiti. Enfim, Jesus, tu conheces tudo melhor do que nós. Apenas desejamos lembrar esses contextos para que os nossos corações irradiem para cada vítima de qualquer idade, em qualquer topografia, região, cidade, campo. A cura, o resgate, a condução quanto aos mortos para as esferas mais lindas que o teu amor criou para nós. Muito obrigado a que esses espíritos tão amigos que nos acompanham há tanto tempo possam fazer pelos sofredores da terra. Todos eles, porque todas as vidas importam igualmente. Que Maria de Nazaré, suas servos, seus lanceiros, João Batista, o Senhor dos degredados, José da Galileia, apóstolos amados, 72 discípulos, os 500 da Galileia e do mundo inteiro, hoje empenhados pela diminuição do sofrimento. As tuas bênçãos por eles, mas por nós também. Muito obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Mais uma, Luciana, por favor. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Se sofre, segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Que assim seja. Terezinha Oliveira. Muito bem. Nada, viu? Então, gente, estão todos bem? Já vamos nos despedindo. E, sendo hoje dia 8, dia 15, se Deus quiser, estaremos retomando o nosso estudo da Agostinho. Uma noite de repouso, de sono e de sonho, sem catalepsia, sem letargia, sem mortes aparentes, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Eu vou pedir, então, para Vivi já interromper a gravação. Muito obrigado.